Bem-vindos de volta e obrigado por sintonizar mais um episódio das atualizações semanais da SpaceX M na Starbase. Temos mais progressos para relatar, então vamos nos aprofundar nestes progressos. Começando essa semana na Starbase, na manhã de sexta-feira, o tanque de teste foi realocado para um novo local na antiga plataforma de pouso no local de lançamento. Na montagem de lançamento, o trabalho continuou na preparação para o primeiro voo orbital, incluindo a edição de uma tampa da escotilha de acesso no capô traseiro de desconexão rápida. Enquanto isso, no local de construção, um manipulador telescópio foi usado para derrubar uma das seções do anel do Booster 5, à medida que o desmantelamento do veículo obsoleto progredia. Naquela tarde, várias seções de proteções contra o calor do Raptor foram entregues ao local de lançamento em um caminhão. Algumas horas depois, vimos o braço robótico subirem acima do Booster 7. Abrir, fechar e retornar à base da torre. No início da manhã seguinte, os braços robóticos foram novamente erguidos na torre. Desta vez, porém, os braços foram abaixados do lado do impulsionador. As talhas de corrente foram identificadas por cada um dos novos suportes na parte inferior do suporte de lançamento, provavelmente para a nova plataforma de trabalho. No domingo de manhã, as equipes estavam ocupadas montando um dos atuadores hidráulicos dos braços robóticos, usados para abrir e fechar os braços para remoção antes de serem substituídos. O que parece ser duas seções de um suporte de transporte circular passou pela câmera do rover algumas horas depois e parecia estar indo em direção ao local de montagem. Na mesma época, o atuador hidráulico de substituição também chegou à Starbase. Pouco tempo depois, uma das câmeras pegou um dos guindastes da SpaceX, descarregando o novo atuador. Naquela tarde, no local de lançamento, com o aparelhamento finalizado, o antigo pistão hidráulico foi finalmente removido dos braços robóticos. Nas primeiras horas da manhã da segunda-feira, as equipes testaram a nova plataforma de manutenção do Raptor, desdobrando e dobrando nos painéis laterais orbital do suporte de lançamento. Pouco tempo depois, uma segunda carga de cobertura de montagem de lançamento foi entregue pelo mesmo caminhão. À medida que as entregas continuavam, o novo rack de acumuladores hidráulicos para o braço robótico chegou e foi descarregado para o local de produção. Conforme visto pela câmera, o novo prédio do pátio de guindastes agora tem suas portas basculantes instaladas. Enquanto a SpaceX se prepara para um dia de teste, o suporte de manutenção do Raptor foi retirado do suporte de lançamento e estacionado perto da guarita. Naquela tarde, com a estrada fechada e a pista limpa, era hora de mais uma rodada de teste de reforço. O teste parecia um pouco diferente, embora com mais atividade dos Raptors do Booster 7 antes de um teste de pressão máxima. Uma grande bola de fogo explodiu debaixo do suporte de lançamento. Durante um teste de centrifugação, gases de alta pressão são alimentados nas bombas turbos, girando-as até a velocidade máxima, simulando a partida do motor, mas parando antes da ignição. A SpaceX realizou esses testes nos motores Raptors muitas vezes, mas essa foi a primeira vez na montagem de lançamento com todos os 33 motores juntos. O resultado não intencional, pois parece ter sido um acúmulo de metano gasoso sobre o suporte de lançamento que conseguiu encontrar uma fonte de ignição. Mais tarde, após mais alguns testes do booster, um incêndio eclodiu perto da base da torre de lançamento. O fogo queimou um trailer e alguns equipamentos antes de ser apagado. No local de construção, a câmera captou as reações sinceras à explosão de alguns funcionários da Starbase, quando o som da explosão os alcançou.
Vários funcionários vieram correndo em direção à estrada para ter uma visão melhor do que havia acontecido na plataforma de lançamento. Um funcionário correu para seu caminhão próximo e saiu para falar com guarda de segurança e delegados do xerife no bloqueio da estrada. Você também pode ver um grupo olhando para algo, talvez usando seus telefones para capturar as imagens da anomalia. Movendo-se agora para a Flórida, segunda-feira viu o retorno do Falcon 9 Booster B-1058 da missão Starlink 4.21, quando o drone da SpaceX foi rebocado para o porto. Pouco depois de o navio drone ter sido preso à doca, o guindaste com o acessório de elevação do Falcon 9 girou para fora e se prendeu ao topo do booster. Não perdendo tempo, o guindaste levantou o booster e o colocou na boca para o processamento. Poucas horas depois, o drone voltou para o mar para a missão CRS-25. Naquela tarde, depois de menos de um dia no porto, o drone foi rebocado para o mar para o próximo lançamento da Starlink. Na Starbase, quando as equipes começaram a avaliar os danos, o suporte de manutenção do Raptor foi movido para baixo do suporte de lançamento. No local da construção, o desmantelamento do Booster 5 continuou quando a seção da cúpula comum de 3 anéis foi removido na Mega Baia. Naquela noite, o novo atuador hidráulico que havia sido entregue recentemente foi transferido para o local de lançamento, chegando pendurado sobre os garfos do manipulador telescópio. Na mesma época, um pequeno grupo, incluindo o que parecia ser o Elon, subiu no estande de manutenção do Raptor para inspecionar os danos dos raptores do Booster 7 e do compartimento do motor. Mesmo enquanto limpava e avaliava os danos da anomalia de segunda-feira, a SpaceX continuou avançando trabalho para preparar o SN-24 para os próximos testes. Na manhã de quarta-feira, um transporte modular autopropulsado deixou o local de construção com os conectores de transporte de reforço. Mais tarde, naquela manhã, o novo atuador hidráulico foi levantado para a instalação dos braços robóticos. Instalar isso rapidamente foi crucial porque os braços robóticos não conseguiam levantar o booster sem ele. Em poucas horas, o atuador foi instalado e liberado do guindaste. Enquanto isso, 2 dos transportadores modulares da SpaceX chegaram ao local de lançamento quando os preparativos para o retorno do Booster 7 ao local de construção começaram. Poucas horas depois, um terceiro módulo chegou carregando os contrapesos e a placa conectora necessário para o transporte. Algumas novas caixas elétricas foram entregues ao pad, possivelmente como substitutos para as danificadas. De volta a Porto Canaveral, o navio de recuperação da SpaceX voltou do treinamento de recuperação da carenagem. Na noite de quarta-feira, usando o estande de manutenção do Raptor, as equipes trabalharam para remover um único motor do Booster 7. Tendo entregue sua carga, contrapesos e conectores de transporte, o único módulo deixou o local de lançamento. Apenas algumas horas depois de remover um Raptor do Booster 7, o novo foi levantado e instalado em seu lugar. Mais tarde, a filmagem pegou o Raptor removido, deixando o local de lançamento no trailer. Na manhã de quinta-feira, o braço robótico esquerdo foi visto passando por alguns testes cruciais, enquanto a SpaceX experimentava um atuador recém-instalado. Enquanto isso, no canteiro de obras, a nova cremalheira do acumulador hidráulico foi preparado para transporte até o local de lançamento. Menos de uma hora depois, chegou ao local de construção e foi estacionado na antiga plataforma de pouso. Mais tarde, naquela manhã, o que parecia ser parte da blindagem para os Raptors externos deixou o local de lançamento. Os pinos de alinhamento do suporte de transporte do booster foram testados durante os preparativos finais para remover o booster do suporte. Em Porto Canaveral, desde que as equipes terminaram de dobrar as pernas do B-1058, foi
Dois guindastes trabalharam junto em um elevador duplo para mover o booster para o transporte. Como o local de lançamento estava sendo liberado para o fechamento programado de quinta-feira, a desconexão rápida do booster no suporte de lançamento foi retraída no booster 7 e os braços foram levados e fechados dentro e ao redor do topo do impulsionador. Com o booster preso aos braços robóticos e solto no suporte, os braços levantaram o booster do suporte de lançamento e o deixaram em direção ao suporte de transporte. Os pinos de alinhamento no suporte conectaram o booster e os guiaram para o suporte. Mais tarde, os braços foram baixados do ponto de elevação do booster e afastados. Naquela noite, um dos pratos da estação de rastreamento foi visto seguindo o recém-lançado Dragon de carga em seu caminho para a Estação Espacial Internacional. Uma vez que todos os preparativos estavam completos, o Booster 7 foi lançado entre os braços robóticos e afastado da torre de lançamento. E se esgueirou sobre a lança do guindaste LR-11000 da SpaceX. Estrada fora na rodovia 4. Pela segunda vez nos últimos meses, o Booster 7 começou sua jornada de volta para o local de construção para inspeção e reparo após uma anomalia de teste. Espero que em breve retorne para os testes adicionais. Pouco mais de uma hora depois, o booster chegou ao local de construção e voltou para Mega Baia. De volta ao local de lançamento, a SpaceX parecia realizar alguns testes na SN-24, que mais tarde foi vista ventilando. SpaceX Nova Perspectiva. Do topo da base de concreto da torre, podemos ver uma das mudanças entre a torre Starbase e esta nova torre. Na Starbase, a primeira seção de aço foi moldada diretamente no topo de concreto. Aqui, no entanto, pequenas extensões foram adicionadas à base da torre e a primeira seção foi montada nessas novas peças. Isso provavelmente permitiria que a primeira seção tivesse conexão de fundo idêntico à outra seção de torre, o que permitiu que ela fosse pré-moldada usando o gabarito da torre existente. Também podemos ver claramente o andaime que está instalado em todos os pontos de conexão entre as seções da torre. Este andaime oferece aos trabalhadores uma plataforma segura para trabalhar, pois prendem as seções juntas. Existem parafusos para fixar nas placas inferiores das vigas diagonais, bem como nas duas placas temporais de parafuso em cada coluna do canto. Nos cantos, o andaime provavelmente permanecerá no lugar por mais tempo, pois assim que a seção estiver segura, os trabalhadores soldarão as colunas das pernas, removendo as placas temporárias à medida que avançam. Não houve mudanças perceptíveis nas pernas do suporte de lançamento desde que foram instaladas. Se a construção continuar de forma semelhante ao que vimos na Starbase, devemos ver uma estrutura de aço temporária instalada entre as pernas para ajudar a prendê-las no lugar enquanto elas são preenchidas com concreto. E por último, mas certamente não menos importante, temos uma ótima foto da famosa estrutura misteriosa do bloco 39A. Podemos ver que as vigas de aço internas são bastante substanciais e toda a estrutura é cercada por andaimes. Essa semana podemos ver que uma base de concreto foi derramada no topo da estrutura e há extensões saindo dela. Essas extensões podem ser guiadas para ajudar a instalação às seções de anéis que eles construíram nas proximidades dessa nova estrutura, ou podem ser tiradas para ajudar a prender esses anéis à base. Deixe-nos o seu comentário. E aí está a atualização semanal da Starbase trazido pela página da SpaceX M. Nos vemos na próxima semana e obrigado por assistir. SpaceX Avante!